Já botei para gravar a aula. Bom dia, Andrei. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Bom, pessoal, estou pronto aqui. Vou esperar mais 2 minutinhos, ver se chega mais alguém, se o quórum aumenta. São 35 alunos na disciplina e nós temos 4 presentes. Agora entrou Josimar Oliveira. Bom dia, Josimar. Stephanie e Maiara estão entrando. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Maiara. Bom dia, Josimar. Um minutinho mais. Bom dia, Emanuel. Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos. Já nós que estamos aqui desde as 8, já esperamos esses 5 minutinhos de tolerância. Vamos seguir, tem muita coisa para ver. Na aula passada, nós tratamos de aspectos bem conceituais que envolvem, na verdade, como vimos, a teoria do direito como um todo. E tratamos de fenômenos como o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, que influencia numa nova perspectiva quanto à atividade hermenêutica, à interpretação. Muito resumidamente, no contexto atual de se pensar o direito, de se aplicar o direito, e aí está a aproximação
com a jurisdição, que é o nosso tema base aqui. A jurisdição não é exercida mais apenas mediante a reprodução do comando legal. A interpretação não é proibida pelos intérpretes, pelos atores jurídicos de modo geral. Inclusive, e essencialmente, o juiz, ao concretizar o direito. Então, nós vimos que pelo pós-positivismo, pela teoria estruturante do direito, o texto normativo, aquilo que está escrito na lei, é o ponto inicial, é aquilo que o legislador idealizou, e a postura do legislador atualmente não é mais a de fechamento e a de definição precisa do direito, não necessariamente. Tem se adotado a técnica aberta de redação dos textos. E aí, mediante vários elementos, além do texto normativo, o juiz transforma o texto normativo em norma, e norma, portanto, é o resultado da interpretação do texto normativo, e o que o juiz aplica no caso concreto é a norma. Então, a norma é o resultado final da interpretação. E o texto da lei, texto normativo, é o pontapé inicial. É o início desse procedimento, desse processo. E dentre esses vários elementos, eu vou pensar um que vai ser o link para o próximo tópico. Dentre esses vários elementos e vários fatores que levaram a uma guinada no modo de se pensar o direito, de um cenário já ultrapassado do positivismo para um cenário atual do pós-positivismo, dentre vários elementos entra os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que infiltram o ordenamento jurídico por meio dos princípios constitucionais, segundo a teoria do professor Robert Alexy. Esses direitos fundamentais, eles acabam sendo, como nós vimos, uma reaproximação do direito com a moral, com os aspectos valorativos, questões como eticidade do direito, teoria da justiça. Essa expressão de que o direito foi reaproximado com a moral é do ministro, professor Luiz Roberto Barroso. E aí acaba sendo um retorno ou um passo atrás, uma reaproximação com o justnaturalismo, vamos assim dizer. O justpositivismo e o justnaturalismo, os direitos fundamentais exercem uma importância ímpar naquele duplo critério de validade que falamos também na aula passada, para que uma norma seja válida, para que seja possível aplicar, no caso concreto, um texto normativo, naquele processo de interpretação, um dos critérios balizadores, um filtro para ver se a norma pode passar ou não, para ver se aquele sentido pode ser aplicado ou não, são os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, já fazendo o link para nos reaproximarmos aqui da teoria geral do processo e seguirmos com os nosso tópico, os direitos fundamentais, eles também orientam, servem de guia mestre para o processo, naturalmente. É dizer, de uma outra forma, também existem direitos fundamentais processuais. E é justamente esse o nosso próximo tópico. Então vejam como é que a primeira aula nós tratamos do conceito e apareceu lá no conceito a ideia de jurisdição. Na aula anterior, nós tratamos da jurisdição numa perspectiva
atualizada, para que os senhores entendam como é que a engrenagem do direito funciona. Por que que o juiz, em alguns casos, não aplica aquilo que está na lei? Ele vai fundamentar, desde que não seja algo arbitrário, né? O que é o que se espera que ele faça de um modo legítimo, não há uma incompatibilidade. Ele pode realmente interpretar. Ele pode, por exemplo, dizer que não vai aplicar uma lei porque ela é inconstitucional. Ele pode mudar o sentido do texto que está escrito em função da aplicação de um direito fundamental. E aí é o link para a aula de hoje. Nós passaremos a ver os direitos fundamentais do processo. Que é o mais comum, que se chama os princípios processuais. Os princípios processuais são os direitos fundamentais no processo. Então, eu quero, antes de tratarmos dos princípios um por um, para encerrar esse tópico inicial, introdutório, de link, mostrar para vocês a diferença na redação do artigo 1º do Código anterior, o Código de 1973, Código de Processo Civil, né, que eu estou me referindo. E mostrar para os senhores a redação do artigo 1º do Código de Processo Civil vigente, atual, de 2015. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a redação do artigo 1º do CPC de 73. Como eu havia combinado com os senhores, quando for outro diploma qualquer, que não o CPC... Peraí, deu ruim aqui. Acho que eu apertei teclas erradas aqui no teclado, foi mal. Ó, esse é o artigo 1º do Código de Processo Civil de 73. Vejam que em 1973 predominava a concepção positivista, pelo menos entre nós, né? Na Europa já se cogitava de uma mudança. Estávamos naquele momento de transição do cenário antigo para o cenário atual. Mas aqui, às vezes, demora para chegar as coisas, né? Na verdade, costuma demorar umas décadazinhas para o que acontece no novo mundo chegue, para o que acontece no velho mundo chegue no novo mundo. Em 1973, ainda predominava entre nós uma concepção eminentemente positivista. Predominância e supremacia da lei. Aquela visão codicística. O centro do ordenamento jurídico eram os códigos e não a Constituição. Aí olha o que tendo feito essa abertura, olha o que é o artigo 1º. E deve ter, eu sempre digo isso, deve ter uma razão para que o legislador coloque um artigo como sendo o 1º, né? É elementar que tem uma razão. Vejam o artigo 1º da Constituição Federal, me parece elementar. Dá nome e modelo de governo e modelo de Estado. Vejam, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Olha quantas coisas tem. É o artigo 1º da Constituição, é como se fosse a carteira de identidade do Brasil, né? Olha, eu me chamo Brasil, República Federativa do Brasil. Sou uma república, sou uma federação. Aqui eu não permito a secessão, formada pela união indissolúvel. E eu me constituo em um Estado democrático de direito. Olha quantas coisas. É uma apresentação no plano do direito internacional, né? Você imagina os países, os estados-nações conversando. Ah, quem é você? Tá aqui, artigo 1º, prazer. Olha quem eu sou. Sou uma república, sou uma federação, me chamo Brasil. Território não pode cessar, não pode se dividir. E meu modelo de direito é o Estado Democrático de Direito. Olha quantas coisas. Enfim,
É muito importante o artigo 1º, é a apresentação do diploma normativo. Aí, bom, tendo dito isto, olha o artigo 1º do CPC de 73. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, esqueçam isso, é exercida pelos juízes, jurisdição exercida pelos juízes, ok, em todo o território nacional, ok. Agora, o que interessa? Conforme as disposições que este código estabelece. Eu vou me permitir separar aqui para mostrar para vocês o que me interessa. Porque a lei, o texto normativo, coloca várias informações, todas elas são importantes. Mas é muito importante, em vários momentos, você separar o que você quer extrair. Ó. O que me interessa é essa parte aqui. A jurisdição. E isso está inserido no artigo 1º. Eu só tirei as outras informações para dificultar, para facilitar a leitura dos senhores. A jurisdição civil é exercida conforme as disposições que este código estabelece. Vejam, supremacia da lei, código é uma lei. Constituição, nem aí. Predominância dos códigos. Isso é uma perspectiva positivista a dar com pau. Não tem para onde fugir. Isso é positivismo na veia. Ok? Olhem agora a mudança radical para o artigo 1º do CPC de 2015. E aí me digam se o que nós ficamos vendo aqui na aula passada foi lero, blá, 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 perda de tempo. Olha a mudança, comparem um com o outro. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Olha a interpretação, não é mera aplicação da lei. Agora, o próprio legislador reconhece uma atividade interpretativa. Mudou muita coisa. Não é mera aplicação da lei. Tá, o processo civil vai ser ordenado, disciplinado, interpretado conforme a lei, né? Na visão positivista? Não, olha, conforme os valores. Olha, valores. E as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Olha o que a lei está dizendo. A lei, para o leitor, para o destinatário, ela está dizendo, olha, nem continue lendo esse código. Se não dominas a Constituição, para. Vai ler a Constituição. Porque o processo civil ele vai ser aplicado de acordo com a Constituição. Isso é neoconstitucionalismo. Isso é o reconhecimento de que a Constituição é o diploma superior. É o reconhecimento de que o centro do ordenamento jurídico é a Constituição. Tudo gira em torno da Constituição. Qualquer diploma normativo somente é válido de acordo se e como a Constituição. Toda lei tem que passar por uma filtragem constitucional. A própria lei está dizendo isso. Primeiro, vai entender a Constituição, porque o processo civil ele vai ser aplicado de acordo com a Constituição. De acordo com os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. Vírgula. Observando-se as disposições desse código. Quer dizer, o que sobrar é esse código. Esse código vai ser aplicado de acordo com a Constituição. Olha como é que muda o paradigma. Olha como é que a própria lei está dizendo, olha, primeiro a Constituição, filho, depois eu leio. Isso muda muita coisa. Veja como é que ali, nesse artigo 1º, nós temos o neoconstitucionalismo. Veja como é que ali nós temos o pós-positivismo. Veja como é que ali nós temos a hermenêutica atualizada, contemporânea.
dispositivo, a lei, o código é uma lei, o legislador reconheceu que o que ele vier a dizer no texto normativo não é necessariamente o que vai ser aplicado, mas é um forte indício de que vai ser aplicado. O juiz pode interpretar. Um dos critérios importantíssimos que entram dentro da interpretação são os valores, os direitos fundamentais. Nós não vimos que os direitos fundamentais é uma certa reaproximação do direito com a moral, critérios valorativos, um certo passo atrás, um certo retorno ao justnaturalismo. E vai aplicar no que coubesse o código. Ou seja, o código não é aplicado instantaneamente. O código é aplicado de acordo com os valores, de acordo com a interpretação, compatível com a Constituição. Isso me parece algo elementar. Artigo 1º, que muitas vezes é negligenciado. E é uma mudança de rota. Você pega um retorno e volta para o sentido oposto. Isso não pode ser desprezado. Ok? Bom, essa é a primeira parte desse nosso encontro de hoje. Dito isto, dando prosseguimento, nós passaremos a ver, portanto, meus amigos, os direitos fundamentais do processo, como eu lhes dizia. E um dado importante quanto a isto, bom, eu já mencionei que os direitos fundamentais eles estão essencialmente na Constituição por meio de princípios, né? Princípios se diferem das regras. As regras são conteúdos mais fechados pelo legislador, quando ele conceitua mais. Aí diminui a margem de interpretação do intérprete. Porque você dá uma conferência ao legislador e se ele definiu mais, sua margem de interpretação diminui. Não é que some a interpretação, claro que não. Já os princípios, eles são bem abertos. Eles têm densidade normativa, eles servem para ser aplicado, eles moldam a aplicação do direito, mas eles são... A tarefa do legislador é apenas mencioná-lo. E aí incumbe a doutrina, incumbe a jurisprudência, a defini-lo. Como é que ele vai ser conformado, interpretado, no caso concreto. Então, remete mais à ideia mesmo de valores, uma questão mais aberta. Isso está essencialmente na Constituição, como nós veremos aqui. Mas, me perdoem, o Código de 2015, ele tem, dentre vários ganhos, lembra que nós falamos lá atrás que o direito processual ele trabalha com na verdade todo ramo é assim, trabalha com a ideia da positivação, da normatividade e da ciência, um molda o outro. Lembra que eu falei que esse aspecto da ciência estava demonstrando que o código anterior de 73 não estava mais entregando o que deveria entregar e tinha que ser substituído, tipo um jogador não está rendendo mais, troca e bota outro. Aí tirou o código Buzaide, o código de 73 fora. Ó, o CPC de 73 é... Oh, meu pai, eu sempre esqueço se não tá... Ó, só vou botar aqui rapidinho. O CPC de 73 é também chamado de código Buzaide, como vai aparecer para vocês aí. Eu mesmo fiz referência agora e depois lembrei que vocês estão no 4º período. Então eu tenho que passar essa informação. É comum os senhores ouvirem falar o código Buzaide. O código Buzaide é porque teve um senhor chamado Alfredo Buzaide, como está escrito, que era ministro da Justiça e foi o encarregado pela elaboração do Código de 73. Então, quando os senhores lerem por aí, ouvirem falar Código Buzaide, é o código anterior, ok?
Então, o Código Buzaide, como eu dizia, agora já explicando, ele era eminentemente positivista. Ele não tinha perspectiva do neoliberalismo e perceberam, portanto, a necessidade de modificá-lo. E dentre várias necessidades de modificações, dentre várias delas, quando eu falo pós-positivismo, neoconstitucionalismo, era uma perspectiva bem macro, para começo de conversa. E em cada fenômeno tinha questões. Uma das várias críticas que se fazia ao Código Buzaide, ao CPC de 73, era o fato de que ele não tinha uma parte geral. E era uma crítica totalmente válida. Todos os códigos, que são as leis mais amplas, né, por isso é um código, tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, como que a teoria geral do processo, para apresentar conceitos básicos, que depois vão ser aplicados, vão ser utilizados na parte especial. Todo código tem isso. Eu não sei dizer todo é muita generalização, eu não gosto de dizer. Em geral, o código tem, os códigos têm isso. O Código Penal tem. Código de Processo Penal tem. Código Tributário Nacional tem. Código Civil tem. Código de Processo Civil não tinha, era uma crítica. E aí o Código atual resolveu isso. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem, vou trazer aqui para vocês, ó. Ele é dividido em partes, depois dividido em livro, depois dividido em título. Aí isso pouco importa para a gente agora, basta os senhores pegarem o índice sistemático do Vademecum de vocês conseguem isso muito facilmente. Tá? Eu vou só mostrar que esse artigo 1º que eu coloquei ali, ele está nesse contexto aqui, ó. Parte geral. Olha como é que inicia lá. Parte geral. Então, se tem uma parte geral, é porque depois vai ter uma parte especial. O código ele é dividido, portanto, em 2. E dentro dessas 2 divisões tem várias subdivisões, naturalmente. E essa primeira divisão inicial é a parte geral e a parte especial. Nós podemos dizer que a parte geral é dividida em TGP1 e TGP2. E a parte especial, processo civil 1, 2, 3 e 4. A parte geral tem 317 artigos. Vai do artigo 1º ao artigo 317. Então, em tese, o que nós vamos ver aqui nesse um ano, TGP1 e TGP2, são 317 artigos. É em tese, claro, né? Nós vamos ver coisa que está fora daqui, vamos ver coisa que está na Constituição, não vamos ver todos os dispositivos. A proposta não é aqui analisar, se for para ler lei, né? Vocês nem pagavam faculdade, vocês estavam só lendo lei. E nós já vimos que a lei não basta. É muito importante, não vou dizer mais importante, mas tão importante quanto ter o conhecimento da ciência. Vamos ver então os principais dispositivos. E do 318 ao 1070, tem uma parte final do código que não é bem, não podemos chamar assim de parte especial. Agora eu fugi de onde começa. São 1072 artigos no geral. Então, do 318 ao 1044, do 318 ao 1044 é como se fosse a parte especial. E aí os senhores dividirão isso, portanto, esses 700 e tantos artigos, em processo civil 1, 2, 3, 4. Essa é a lógica geral. Bom, estou dizendo isso para demonstrar que agora, no Código de 2015, nós temos uma parte geral, que é um ganho hermenêutico, que era uma reivindicação da doutrina. E nessa parte geral, vejam, o código é iniciado, o código como um todo, e a parte geral, ele é iniciado por um capítulo, logo após desse título único aí, ó, tem das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Esse artigo 1º está nesse contexto que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, em complemento a isso que eu trouxe, olha. Capítulo 1º das normas fundamentais do processo civil. E chega esse artigo 1º que nós já vimos. Por que são das normas fundamentais do processo civil? Que são os direitos fundamentais. O código foi principiado, foi iniciado, principiado de princípio, né?
e pode também, por coincidência, ser princípio no sentido jurídico, princípio no sentido de início, princípio no sentido jurídico, as duas coisas. O primeiro capítulo do Código, que vai do artigo 1º ao artigo 12, trata dos direitos fundamentais do processo civil. Não tem todos ali, né? E nós já vimos, eu já mencionei para vocês, que os direitos fundamentais, eles não dependem de previsão necessariamente expressa, né? Aquela ideia de justnaturalismo, aquela ideia de princípios na Constituição. Em direito constitucional, os senhores devem ver que existem princípios expressos, princípios implícitos, enfim. Isso que reforça a ideia de uma aproximação, um retorno ao justnaturalismo. Não precisava estar escrito no Código, não precisava. Mas o legislador achou interessante começar o Código já com esse tapa na cara, sabe? Já com essa nova visão, já com esse grito de liberdade. O artigo 1º é um grito de liberdade em relação ao modelo que predominava até então e que alguns insistem em achar que é assim ainda. E não é. Aí eu falei, depois fica frustrado, vê que as coisas não funcionam. Se você não entender o modo de pensar, você não vai bem compreender instituto nenhum. Ok? Então, o que nós vamos passar a ver aqui, a partir de agora, e nas próximas aulas, não vai ser um tópico que nós vamos começar agora e terminar, são os princípios processuais, ou os direitos fundamentais do processo. Só para fechar essa análise quanto a esse capítulo, que, como eu lhes disse, vai do artigo 1º ao artigo 12, quero dizer para o senhor o seguinte: esse capítulo, chamado ali das normas fundamentais do processo civil, ele contém um rol não taxativo, ele contém um rol exemplificativo. Porque diversos princípios processuais não estão ali nesse rol. E, naturalmente, são garantias fundamentais do processo. Porque não precisa estar nesse capítulo. Esse capítulo é exemplificativo. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, que é um princípio importantíssimo, não apenas para o processo civil, mas para o Estado de Direito como um todo. Na verdade, o Estado de Direito só existe pela segurança jurídica. O surgimento do Estado de Direito, a formação do Estado liberal, a derrocada da monarquia, surge em razão da segurança. De novo, Barroso. Barroso vai dizer que os cidadãos concedem ao Estado liberdade em troca de segurança. Olha como é que é bonito isso. Olha o aspecto poético disso. Todo cidadão é parar para pensar. Isso tá acontecendo agora. Você concede uma parcela de sua liberdade. Olha, para sair na rua tens que usar máscara. A liberdade é restringida. Olha, você não pode sair na rua, lockdown. Todo cidadão concede uma parcela da sua liberdade a um ente abstrato que foi criado por ele, pelos cidadãos, pelas pessoas, para lhe governar. Porque o homem é o lobo do próprio homem, já ouviram falar isso? Já tentamos nos governar só por a gente e deu ruim. Não dá. Tem que criar um Estado. E você concede para o Estado uma parcela de sua liberdade para receber em troca segurança. Uma das finalidades essenciais do Estado é a segurança. A segurança no mais amplo sentido. Está lá no artigo 5º, está no caput do artigo 5º, está no preâmbulo da Constituição, segurança. E fala assim, segurança. Pode ser a segurança pública, pode ser a segurança sanitária, pode ser a segurança jurídica. A segurança jurídica é um princípio processual da mais alta envergadura. Orienta, por exemplo, um instituto que nós veremos melhor em Processo Civil 1, mas vamos mencionar aqui também, daqui a algumas aulas, que é a coisa julgada. Uma das características da jurisdição, isso é um outro tópico, tá? Estou só adiantando aqui de orelhada. Uma das características da jurisdição é a imutabilidade. E a imutabilidade vem desse instituto chamado coisa julgada. A decisão do Poder Judiciário tem um atributo, tem uma potencialidade de se tornar imutável. E ninguém pode mexer.
nem o executivo, nem o legislativo, nem o próprio judiciário. Quando for uma coisa julgada, é finito. Acabou. Só em raríssimas exceções você pode mover um outro processo para mexê-la. Mas aí a gente vê isso adiante. Então, a segurança jurídica é um princípio processual relevantíssimo. Relevantíssimo. E não está nesse capítulo do artigo 1º ao artigo 12. Então, que fique muito bem claro que esse capítulo 1º, em que pese a sua elevada importância teórica e normativa, ele não contém um rol taxativo. Tá? Isso está previsto num enunciado. Eu vou apresentar para vocês muito rapidamente. Eu nem sempre faço menção aqui, porque não dá tempo. Quando é mais importante, eu até faço menção. Isso a doutrina estuda bastante. No meu livro, que está para sair aí, devo trazer novidades para vocês em breve. Ele deve sair, acho que eu vou tomar a decisão de publicá-lo apenas em formato digital nesse momento. Né? Aí ano que vem eu vejo com a editora de fazer o lançamento físico. Mas no meu livro eu faço bastante menção a esse fenômeno aqui, ó, FPPC. E os senhores não devem saber, tem que ser apresentados, claro. FPPC é a sigla de Fórum Permanente de Processualistas ou do Processo Civil. Agora não, acho que é do Processo Civil. Fórum Permanente do Processo Civil. É isso que significa cada uma das siglas. FPPC. Fórum Permanente do Processo Civil. Que consiste na reunião de estudiosos com a finalidade de interpretar o código. E cada um dos enunciados que são aprovados, cada um leva uma ideia. Então, tem a ideia que propôs isso aqui para interpretação. Aquilo só vira um enunciado se for aprovado à unanimidade. Então, tem uma certa importância. Veja, não é obrigatório, tá? Não tem força de lei, vamos assim dizer. Não é coercitivo, não é uma norma. Mas é um dado importante, tá? É um dado que é apresentado de modo geral como mais um argumento para fazer e aplicar uma certa tese, uma certa proposta que você tenha. Ok? E aí, o enunciado 369 do FPPC, que eu lhes apresento assim, FPPC 369, assim que eu coloco no meu livro, significa o enunciado número 369 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Nesse enunciado 369 está escrito isso que eu falei para vocês aqui agora. O capítulo 1º do CPC, artigo 1º ao 12, tem um rol meramente exemplificativo. Ou não exaustivo, não sei bem como é que está lá. Ok? E o enunciado 370 vai dizer que as normas fundamentais do processo civil podem ser regras ou princípios. Regra quando tem uma densidade maior, normativa, quando o legislador definir um pouco mais. Princípio quando é mais aberto, vamos assim dizer. Então falamos do FPPC 369 e 370. Ok? Então vencemos mais uma etapa aí e tratamos desse capítulo introdutório, desse ganho hermenêutico do Código de 2015. Vamos seguir. O primeiro dos princípios que nós vamos analisar, agora começaremos a tratar cada um dos princípios. E os próximos encontros, as próximas aulas, nós veremos bastante tempo princípio aqui. E coisa muito importante. O que nós vamos aprender aqui, os senhores vão aplicar na experiência prática toda dos senhores. Todo dia você precisa aplicar um princípio desse. Todo dia. É uma coisa muito importante. Volto a dizer. Muitas das vezes os alunos são apresentados, muitas das vezes, para não dizer sempre, os alunos são apresentados a TGP, que é algo muito importante, essa disciplina é muito importante,
É muito difícil você ficar falando coisas que te envolvem, né? Mas é muito importante. Quando os senhores são imaturos. E aqui eu sempre faço a ressalva, estou falando imaturos academicamente. Eu não tenho como ser diferente, se eu estou no quarto período ainda. Então, anotem tudo que eu falar. Vão pesquisar. Duvidem muito de mim. Duvidem de mim. Vão pesquisar na doutrina, na jurisprudência. Tenham um caderno muito bem estruturado, esse de TGP, que vocês vão aplicar esses conceitos aqui em vários momentos da vida profissional dos senhores. E tendo um caderno muito bem, quando eu digo caderno, pode ser folha do Word, pode ser PDF, do jeito que vocês quiserem, naturalmente. Mas tenham muito bem alimentado. Eu tenho meus até hoje e volto. Eu vivo com um caderno aqui. Mata a cobra e mostra o pau. Aqui. Estou estudando esses dias, estou com um caderno. E vou anotando o tempo todo. Por isso que o meu canal no YouTube, na verdade, por isso que tudo começou com o meu livro, né? A primeira versão do meu livro. Por isso que o meu livro se chamou Anotações de Processo Civil. Porque eu fui fazendo anotações, desde a época da faculdade. Anotações. Quando eu vi, tinha anotação pra caramba. Eu falei, tem que organizar isso aqui. Quando eu fui organizar, que eu perdi um tempão organizando, eu falei, caramba, dá um livro. Saiu um livro. Foi isso. Então, os princípios processuais que são da mais alta envergadura, estão na mais alta patente, para usar uma expressão que está na moda, nós vamos iniciar agora e vamos ficar bastante tempo, e nós vamos tratar de início pelo princípio do devido processo legal. É como aparece devido processo legal, é como se fala. Se vocês perceberem, eu coloquei ali entre aspas, porque eu pretendo demonstrar para vocês que a forma como, da onde essa ordem de ideias, esses valores vieram, a tradução não é bem essa devido ao processo legal. Mas está assim, inclusive, no texto constitucional. Vejam os senhores, o que consta do artigo 5º, inciso 54, deixa eu pegar aqui, porque esse dá mais trabalho, porque quando ele pega... Quando eu boto em número romano L e V, ele pega tudo que é livre, tudo que tem L e V como escrita. Sempre sofro com isso, mas aqui, peguei, achei. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Estou terminando de marquear aqui o... Pronto, foi. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É assim que está escrito na Constituição. Mas não significa bem isso. Literalmente não é isso. Bom, o direito, ele é mestre dessas coisas, né? Nós temos aquela balança entre a lei, o que está escrito, e a ciência. Um amolda o outro. Está escrito devido ao processo legal. Os senhores vão ler devido ao processo legal. Os senhores vão escrever nas petições devido ao processo legal. Porque é como está na Constituição. Mas não é bem isso. Não é literalmente isso. E eu digo sem medo de errar. Sem medo de errar. Que é um erro de tradução. O que importa é o que você entende, né? Então, nós temos que criar um filtro auricular. Um filtro para colocar no ouvido. E quando você ouvir devido ao processo legal, você vai entender de uma outra forma. É por aí. E os senhores já têm elementos suficientes para já desconfiar que seja um devido processo legal. O que é um devido processo legal? É um processo que, para ser devido, devido processo, processo devido. Tem que respeitar, deve obediência à lei. Legal vem de lei. Devido processo legal não é um processo que, para ser devido, deve aplicar valores da lei. Repetir o que está na lei. Não é. Já vimos que a perspectiva atual não é essa. E a Constituição de 88, ela é uma Constituição garantística. Ela é uma Constituição neoconstitucionalista. Então ela estaria caindo em contradição
se realmente significasse um devido processo que, para ser válido, tem que respeitar a lei. A Constituição está lá em cima, ela não fala assim, ó, vale tal que está na lei. Se a lei falar contra mim, vale a lei. Não. Os direitos fundamentais não são aplicados de acordo com a lei. Ao contrário. A lei que é aplicada aos direitos fundamentais. A superioridade da Constituição, falamos isso aqui. A eficácia normativa da Constituição, falamos aqui. O que está na Constituição é norma. Então, vale a Constituição. O artigo 1º do CPC de 2015 disse, vale a Constituição em primeiro lugar. Então, já começa por aí. Devido processo legal não é bem devido processo legal no sentido literal. Vamos entender o que é o devido processo legal. Olha quantas coisas. O que nós temos na Constituição do devido processo legal é isso. E está errado ainda. Está escrito errado. Olha como é que nós temos que dominar a ciência. Olha como é que, sendo um princípio, eu vou ter bastante coisa para falar para vocês, para que depois eu chegue à conclusão e pergunte aos senhores, os senhores acham que é devido processo legal? Ou é uma outra coisa? Olha como é que o aspecto histórico vai influenciar. Olha a importância da ciência, senhores. Olhem a importância da ciência. Bom, para começo de conversa. Devido processo legal vem de uma expressão consagrada na língua inglesa. Então não é uma invenção brasileira. Nós cagamos o negócio, a verdade é essa. Não é bem isso. Utilizaram o Google Translator. Naquela época nem tinha, mas fizeram uma tradução com um estagiário. Brincadeira. Mas deve ter sido. Devido ao processo legal, decorre de uma expressão em língua inglesa, que é consagrada no mundo inteiro, que é essa aqui. Due process of law. Due process of law. Essa expressão, ela é enraizada, ela tem raízes fortes em tudo quanto é lugar do mundo. Due process of law. A imensa maioria dos ordenamentos jurídicos consagram o due process of law. E nós fizemos isso também. Só que nós traduzimos errado. Nós traduzimos due por devido, process por processo e law por lei. Law por legal. Não é. Está errado. Bom, due por devido, ok. Process por processo, mais ou menos. Porque processo, ainda mais em aula aqui de teoria geral do processo, de processo civil, de processo penal, due process of law é uma garantia muito importante para o devido processo, para o processo penal também, para as garantias do acusado. Isso remete os senhores, com toda razão, à ideia de processo jurisdicional. Aquela sequência de folhas, os autos, fala um, fala outro, o juiz julga. Processo, no sentido jurisdicional. Quando não é. Não é. Não é apenas, acaba sendo isso também, mas é uma concepção maior. Ali, processo, process, significa procedimento. Você pode até colocar processo, mas processo como sendo um processo no sentido procedimental. O processo de construção. Quando você faz um bolo, você não tem um processo de fabricação do bolo? Vai fazer um carro, não tem um processo? Tem a linha de processamento? As fábricas, de modo geral. Processo no sentido de procedimento. Procedimento de quê? Procedimento para quê? Para fazer lei? Da lei? Não. Procedimento para a criação, para o surgimento do direito. Volto a dizer, due por devido, ok. É a melhor. A melhor tradução é essa, due por devido, ok. Process por processo, cuidado para não gerar confusão. Ali, aquele process é no sentido de procedimento. Você pode até utilizar como processo no sentido de procedimento. Processo de construção. Processo de fabricação. E aí, de construção do quê?
A tradução de law por legal é uma das coisas mais absurdas que pode ter. É isso aí, Emanuel. Já vou tratar disso aí. A tradução de law por legal é uma das coisas mais absurdas que pode ter. Já vou chegar nisso aí, Emanuel. Emanuel está falando ali da Carta Magna, já vou chegar lá. Porque law, na língua inglesa, não significa lei. Lei para eles lá é act ou statute. O ato, número tal, o estatuto, número tal. A lei, para eles, que nós chamamos aqui de lei, eles se referem ora como act, ora como statute. Law significa direito. Está acima da lei. Está acima do act ou statute. Common law não é a lei comum, é o direito comum. Law and order. O Trump tem falado bastante de law and order. Direito e ordem. A ordem pelo direito. Então, o law para eles lá não era, não é e nunca foi lei. Então, o meu principal choque com o devido processo legal é você achar que literalmente passa a concepção, uma visão, uma leitura possível, é que para o processo ser devido tem que respeitar a lei. É um retrocesso a tudo que nós já demonstramos que não deu certo. Nós temos a proeminência da Constituição. Seria um contrassenso, uma Constituição vanguardista, uma Constituição neoconstitucionalista, dizer que para o processo ser devido tem que aplicar a lei. O Leonardo pergunta, seria um direito abstrato, então? Um direito comum a todos, tipo naquela frase que você usou, aquelas 3 formas do direito na última aula. É na visão do direito como um todo, isso, do ordenamento jurídico. Então, due process of law surgiu, como o Emanuel muito bem trouxe ali, da Carta Magna. Eu vou contar uma historinha para os senhores, para que os senhores entendam também a Carta Magna. O devido processo legal, eu costumo traduzir como sendo o modo adequado de construção do direito. Modo adequado de construção do direito. Tanto que tem devido processo legal no processo legislativo, na criação das leis. Os parlamentares podem entrar com mandado de segurança, aí é mais para frente isso, para a proteção do devido processo legal no sentido de construção da lei. Tem que respeitar o procedimento de fabricação, de construção da lei. O que se escreve devido processo legal é modo adequado de construção do direito. E direito é maior do que lei. A lei é um dos elementos, mas não é o único. Então nós temos due process of law em todo o ramo, em todas as ramificações do Estado, em todos os poderes do Estado, onde se criem o direito. E nós vimos que o legislador cria o direito, trabalha com o direito, e o juiz também, ao aplicar, ele interpreta. Então tem que respeitar o devido processo legal, o due process of law, quando dá construção do direito. E quando você pratica uma sentença, quando o Estado exerce jurisdição, ele está, de uma certa medida, criando o direito, criando a norma do caso concreto. E ao criar a norma do caso concreto, que também é direito, ele deve respeito ao due process of law, ao devido processo legal. Então tá aí uma visão, vamos assim dizer, terminológica, literal. Não era para ser devido processo legal, e o principal problema ali seria o legal, o que nos remete à lei. Due process of law significa o modo adequado de construção do direito. Agora vamos entender como é que surgiu esse due process of law. Como é que surgiu esta exigência lá do povo inglês, eu mencionei para os senhores, para que se crie o direito de um modo adequado. Modo adequado de construção do direito
Due process of law. Bom, a Inglaterra ainda é uma monarquia, ainda que não exclusivamente, mas ainda é. E nesse contexto que eu vou falar para os senhores, no século XII, no século XIII, era uma monarquia, como os estados monárquicos como um todo. E um certo rei, Henrique, ele era muito bem quisto pela população, de modo geral, pelo aquele tripé que sempre estruturou toda a realeza, né? O rei, os nobres e o clero. Ele era um ótimo rei, o rei Henrique II. E ele teve a sua linhagem de filhos. Um dos filhos que o rei Henrique II teve se chamava Ricardo. E o Ricardo era um exímio lutador. Adorava guerrear. Era um líder militar, vamos assim dizer. Tinha um outro filho, que nos interessam esses dois filhos, tá? Tinham outros, mas eram de idade menor e não entraram nessa brincadeira, nesse contexto que eu vou passar aqui para os senhores. Tinha um outro que era o João. O João, ele não era assim tão apegado com os afazeres de modo geral, respeitar as regras e guerrear. Ele não era. Então, Ricardo era um sujeito respeitado. Ricardo, filho de Henrique, era um sujeito respeitado na localidade e era o mais velho. Quando o rei Henrique morreu, Ricardo lhe sucedeu. E o Ricardo, ele era um exímio lutador, mas ele não era um sujeito muito, vamos assim dizer, certo dos valores, não. Ele era meio extremista. E como o João não era muito, seu irmão, não era muito seguidor das regras, não era um sujeito muito antenado em querer ser um bom filho e querer viver a vida doidada, o que aconteceu foi que Ricardo, que como era um exímio lutador, entrou para a história como sendo Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão deserdou, ainda com Henrique vivo, Ricardo conseguiu convencer Henrique, o pai, a deserdar, a tirar todas as propriedades de João. E aí João entrou para a história como sendo João sem terra. Então, Henrique II era o pai, era o rei. Ricardo Coração de Leão era o filho mais velho. E depois vinha João sem terra. Henrique morreu, Ricardo Coração de Leão assumiu o trono, assumiu a coroa inglesa. E até aí, ok. Tudo muito bem. Era como sempre foi. O rei morre, assume o filho. O rei morre, assume o filho. Naturalmente. E o Ricardo era um exímio lutador, era um líder militar, era bem quisto também, de modo geral, pela realeza, pela nobreza, pelos súditos, de modo geral. O que importa também é a opinião dos súditos. Né? E estava indo tudo bem. Até que Ricardo não entrou muito bem no contexto da história, vamos assim dizer. Ele quebrou a linha sucessória, porque Ricardo ia para a guerra. Mesmo sendo rei, ele ia para a guerra. Ele ia para o fronte de batalha. Enfiava a espada nos outros. Até que um dia ele foi e não voltou. Como ele gostava muito de guerrear e de ser um líder militar, o negócio dele era ficar trocando luta de espada com os outros, ele não teve tempo de fazer um filho. Então, o que aconteceu? Ricardo morreu, não deixou filho. Como é que a sucessão da realeza se daria? Ricardo ficou 10 anos no poder, salvo engano. Foi efêmero ali. A coroa inglesa caiu nos colos do João. Rei John. O João sem terra. E diferente de Henrique, o pai, diferente de Ricardo, Coração de Leão, João não era muito bem visto pelo nobre e pelo clero. E foi aí que deu ruim. O sistema político inglês daquela altura, clero e nobreza, ficaram desconfiados de João. João não tinha confiança nem mesmo da sua família. João foi deserdado. Daí que ele não tinha terras, não tinha propriedade, não tinha terras, era o João sem terras. O que a nobreza pensou? Cara, esse cara pode meter a mão no meu bem todinho.
no meu patrimônio, pode me tomar tudo. Eu não confio nele. O que o clero pensou? Esse cara pode também tomar meu poder político. Pode capar minha forma de dominação e de poder. Também não estou muito satisfeito com isso, não confio em João. O que eles quem? O clero e a nobreza pensaram em fazer? Olha, João, você vai assumir, não tem como fugir disso. Eu reconheço que o que eu sempre preguei até agora é que o rei é representante de Deus na terra, há uma linha sucessória na família do rei e está no teu colo. Não tem como fugir de você. Mas vamos fazer o seguinte. Sabe, nós não confiamos, vamos ver como é que vai ser, você está chegando agora, aquele discurso todo, né? Vamos criar aqui umas garantias fundamentais para proteger, diziam. E é isso que eu gosto de falar. Geralmente nos livros você encontra assim, a Carta Magna foi o primeiro diploma a prever, primeiro diploma escrito a prever garantias fundamentais para o povo, para a população em face do Estado. Então o Estado, a coroa inglesa, deveria respeitar direitos fundamentais em favor de toda a população. Isso é uma balela. Isso é uma balela. Realmente foi o primeiro diploma escrito. Realmente previa direitos fundamentais. Mas não era para a população como um todo. Isso é uma balela. Era para o clero e para a nobreza. Estavam nem aí para os súditos. Como muitas. Não mudou nada, né? Uma coisa é o que se vende, outra coisa é a intenção. Vejam, não tem dúvida disso. Por que não tem como ter dúvida disso? Pega para ler a versão original. Tem lá disponível da Carta Magna. Procurem pesquisar. Dê um Google aí, capaz de achar a versão original da Carta Magna. Ela foi escrita em latim. Foi escrita em latim. E quem que na Inglaterra dominava a língua latina? O latim. Língua latina pode achar que é espanhol, esse tipo de coisa. Nem existia. Essas são línguas neolatinas, português e espanhol. Quem dominava o latim? A população, os súditos mal sabiam falar inglês. Não tinha um trato com cultura. Eles não dominavam a língua do latim, latino. Mas os nobres, criados em berços de ouro, sim. O clero, sim. Então, veja, estou para te dizer que nem João sabia o que estava assinando. Isso foi uma exigência política. A realidade da Carta Magna é essa, olha, para você tomar o poder, é o seguinte, assina aqui esse diploma dizendo que porque nós não confiamos em você. Por que não tinha antes? Porque confiava em Henrique. Por que o Ricardo não teve que fazer? Porque confiava em Ricardo. Quando João foi entrar, a estrutura de poder, a macroestrutura de poder, nobreza, clero, dominação religiosa, tudo baseado na fé, exigiram dele falar só, nós não confiamos em você, assina esse documento aqui prevendo garantias nossas. Que o Estado que você representa, a coroa inglesa, não vai agredir nosso patrimônio. E aí, nessa Carta Magna de 1215, a Carta Magna, ela é de 1215. Tá bom para vocês? 1215. Ela previu inicialmente, e em 1215 não tinha due process of law. Ela previa inicialmente, no que nos interessa aqui, salvo engano, é o artigo 31, é pouco importa. Ela previa a garantia do law of the land. Que o João deveria respeitar a law of the land. O que é isso, law of the land? O direito da terra. Inglaterra é a terra dos anglos. Terra dos anglos, anglo-saxões. Eles sempre se referiram à ilha como land, como terra. Milha. Law of the land. O direito da terra. E qual era esse direito da terra? Eles eram eminentemente baseados nos costumes, né? O que eles estavam querendo dizer é o seguinte, ó, você não pode mudar. Você tem que respeitar, já vou te dar a palavra, Josimar. Você tem que respeitar nos decretos reais, nas suas ordens, o direito aqui da terra. Você não pode, por exemplo, eu trago uma brincadeira, né? Preocupação do clero. Você não pode mudar
a nossa tradição de chá das 5, não sei se naquela época tinha, brincadeira. Você não pode mudar o chá das 5 para cachaça das 5, sei lá. Você não pode sair daí derrubando os templos e criando cabarés, você que de vida doidada. Não pode. Tem que respeitar a law of the land. Então você segue respeitando os costumes, as tradições da terra, que é o direito que nós temos na terra. E esse law of the land, eu não esqueci de você, Josimar, já vou te dar a palavra. Esse law of the land, ele evoluiu depois, a Carta Magna foi modificada para o tal do due process of law, que tem esse mesmo sentido. Saiu o law of the land e entrou o due process of law. Significa que quando da construção de um direito, isso deveria ser feito de um modo adequado e não de um modo abusivo, por João. A preocupação era do clero da nobreza em relação ao rei João. Diga aí, Josimar, fica à vontade. Josimar? Josimar? Bom, vou abaixar aqui a mão, se quiser falar, às vezes clica sem querer ali no botão. Vou continuar. Bom, então, esse é o sentido histórico que no mundo inteiro é aplicado de due process of law. Respeito ao direito, uma concepção maior, portanto. Não apenas a lei. A lei é um dos elementos do direito. Nós falamos isso aqui. E aí, esse due process of law, que como eu lhes disse, tem repercussão mundial. Josimar saiu. Pode ser uma questão da internet dele, imagino. Due process of law, que tem importância e tem assento mundial, ele tem uma dupla finalidade, uma dupla garantia. Então, o due process of law admite duas leituras. Uma primeira leitura, que é a leitura formal ou procedimental. Uma segunda leitura, que é a leitura material ou substancial. Nós precisamos compreender as duas. E tem é o chamado procedural due process. E é muito comum que due process of law seja referido apenas como due process, devido processo. Procedural due process é a primeira leitura ali, leitura formal ou a leitura procedimental. Patrick, professor, esse princípio já pensa naquela possibilidade do período anterior da lei poder ser contra o direito? Não entendi, Patrick. Que período anterior da lei poder ser contra o direito? Não entendi. Do positivismo, você está dizendo? Esse é o quê? Sim. Não, veja, esse princípio, como eu lhes disse, ele é de 1215. Ele não está preocupado com o surgimento dele, não era uma questão de positivismo ou não. Era uma questão mais associada mesmo à proteção de interesses e proteção dos interesses do clero e da nobreza inglesa naquele período. Então tinha que respeitar o direito. Só que a consideração que eu fiz sobre legal era no sentido de que ele não se resume apenas à lei. Que nós já vimos aqui que é a concepção atual. Mesmo que ele tenha sido criado em 1215, ele vem sendo incorporado, né? Essas próprias leituras formais e substanciais que nós vamos passar a ver agora, já é uma evolução do princípio, né? Então, hoje em dia, ele não é aplicado necessariamente como ele surgiu lá atrás. Ele aumentou, ele se adaptou exatamente a... Todos eles passam, como o direito é uma ciência social aplicada, a evolução da sociedade muda o modo de pensar, né, o direito, com certeza. Tá? O direito não é estanque. Então, ele não tem a aplicação hoje que ele tinha como em 1215.
A gente traz esse contexto histórico para que os senhores entendam o sentido geral. Então, assim como João sem terra, que assumiu a realeza inglesa, deveria respeitar o modo de construir o direito para não fazer com a Inglaterra o que quisesse em desfavor do clero e da nobreza, também o Estado atual não pode criar tudo quanto é tipo de lei arbitrariamente, porque ele tem que respeitar o due process of law. É isso que significa o due process of law. Então, nessa dupla perspectiva que nós estamos vendo essa primeira aqui, ó, deixa eu terminar de explicar aqui, talvez vocês entendam melhor. Deixa eu falar dessas duas garantias que vocês talvez vão entender um pouco melhor. Olha lá, o procedural due process. O que significa a leitura procedimental, a leitura formal do devido processo? Due process. Significa, meus amigos, que esse princípio é o princípio mãe, vamos assim dizer. É o princípio fonte. Tudo bem, Josimar, tem problema nenhum. Ótimo. É o princípio mãe, é o princípio fonte, é o princípio matriz, de onde todos os outros princípios, todas as outras garantias fundamentais do processo decorrem do devido processo. Então, na verdade, para que o processo seja devido, é necessário respeito a todas as garantias fundamentais do processo. É isso que significa a leitura procedimental do devido processo. Então, vejam, se a dignidade da pessoa humana é o princípio por excelência de todos os outros princípios, então todas as garantias fundamentais vêm da dignidade da pessoa humana. Porque as garantias fundamentais servem como que uma espécie de escudo, uma proteção do pobre coitado do cidadão, do jurisdicionado, do fragilizado, em relação ao todo-poderoso do Estado. Tem poder de império. Então, as garantias fundamentais são uma proteção do cidadão em face do Estado. Isso decorre em razão da dignidade da pessoa humana. Fizemos até menção na aula passada. Vimos que é um objetivo da República, por aí. Mas a dignidade está no âmbito mais amplo das garantias fundamentais como um todo. O que eu estou tratando aqui são as garantias fundamentais do processo. E dentro das garantias fundamentais do processo, todas as outras garantias fundamentais do processo, todos os outros princípios processuais têm a sua base teórica, vem do devido processo legal. É esse um dos sentidos, o sentido atual do devido processo legal, uma das formas atuais de se ler o devido processo legal, o que está escrito ali no inciso 54 do artigo 5º, está incluído nele o fato dele ser o responsável por todos os outros princípios fundamentais. Olha como é que não basta só o que está escrito. Uma das leituras é a leitura, e não é assim no Brasil, é assim no mundo inteiro. Procedural due process. Aliás, no Brasil, essa vertente, essa leitura do procedural due process, ela até perde um pouco de sentido. Ela continua existindo, mas ela perde um pouco de sentido. Por quê? Porque o nosso diploma constitucional falou do devido processo legal, mas também falou de todos os outros princípios. Nem precisava. Porque ao falar devido processo legal, você já está implicitamente fazendo referência a todos os demais. Só que o nosso constituinte preferiu pecar pelo excesso. Então ele falou devido processo legal, já estaria subentendido o contraditório e ele falou contraditório. Já estaria subentendido fundamentação e ele falou fundamentação. Todos os princípios que nós veremos aqui, o constituinte tratou. Então, no nosso diploma, perde um pouco de sentido, não é que perde todo o sentido, perde um pouco de sentido essa leitura procedimental. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a lógica da Constituição, uma Constituição do século XVIII, 1737, salvo engano, e que tem uma lógica totalmente diferente, é uma Constituição enxuta, com poucos artigos. A Constituição dos Estados Unidos somente fala de garantias fundamentais em um momento, que é a 5ª emenda,
que os senhores devem tanto ouvir falar nas séries norte-americanas. Quinta Emenda. Veja que nem era na redação originária da Constituição dos Estados Unidos. Depois eles incluíram pela Quinta Emenda. E na Quinta Emenda se assegura o due process, o devido processo legal. A Quinta Emenda nada fala sobre isonomia, a Quinta Emenda nada fala sobre contraditório, a Quinta Emenda nada fala sobre publicidade, sobre fundamentação e tudo mais. Não há, portanto, no texto constitucional norte-americano essas garantias fundamentais. E não tem uma viva alma, ninguém sustenta que o processo norte-americano não deve respeitar o contraditório. Aí alguém pergunta, mas da onde você tira isso? Da Quinta Emenda. Ah, mas eu estou lendo aqui a Quinta Emenda e está dizendo due process. Pô, daí, tá aí dentro, due process. Ah, mas não está escrito contraditório, não precisa estar escrito. Interpretação. Dentro da garantia de due process, nós temos todas as outras incluídas. Então, essa leitura do procedural due process, ela é muito mais importante nos Estados Unidos. Ela é muito mais importante na Constituição da Itália. Porque a Constituição italiana também não fala das garantias fundamentais do processo como um todo. Fala do giusto processo. O artigo 111 da Constituição italiana assegura lá o devido... Eles traduziram o devido processo legal, mas até melhor. Justo processo, processo justo. E dentro do processo justo italiano estão inseridas todas as outras garantias fundamentais do processo, implicitamente. Então, foi uma opção política dos Estados Unidos, da Itália, outros ordenamentos, em apenas falar de uma garantia fundamental do processo. No nosso caso, nós falamos de várias. Mas vejam, volto a dizer, eu disse que esse procedural due process entre nós perde um pouco de sentido, mas não perde todo o sentido. Até 2004, vocês já devem ter ouvido falar de uma importante emenda constitucional, a emenda constitucional 45 de 2004, é a chamada Reforma do Judiciário. Emenda Constitucional 45 de 2004. E essa Emenda Constitucional 45 de 2004, ela introduziu o que nós veremos separadamente aqui no inciso 78. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para passar para vocês. Acho que já está aqui. 78. Vou colocar aqui, ó. Vou até trazer tudo. Um momentinho só, vai aparecer aí. Ó, foi. Ah, não botei artigo 5º, tá? Não botei Constituição Federal, me perdoe. Mas é o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Ele prevê ali, ó, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É um princípio da duração razoável do processo, que nós falaremos aqui. E vejam, não estava na redação originária da Constituição. Foi introduzido em 2004. Mas, professor, até 2004 não tinha esse princípio? Tinha. Estava inserido no inciso 54. Porque quando a Constituição Federal fala devido processo legal, no inciso 54 do artigo 5º, e nessa leitura procedimental, nós já sabemos que estão inseridos todos os princípios fundamentais. Então, quando a Constituição fala devido processo legal, ela não precisa repetir os outros. Ela fez porque quis deixar bem claro que nós saímos de um regime de exceção, nós saímos de uma realidade de exclusões de direito, de restrições de garantias fundamentais. O Constituinte preferiu falar muito. Ele preferiu repetir quando não tinha em tese necessidade. Ok? Então essa é a primeira leitura, primeira perspectiva, primeira vertente do Due Process of Law brasileiro, que é a perspectiva formal ou procedimental, também chamada, é muito comum aparecer assim nas decisões do STF, Procedural Due Process. Por isso que eu coloquei desse jeito. Procedural Due Process. E a segunda leitura da garantia do devido processo legal, é como eu vou colocar agora para os senhores, é a Substantive Due Process.
substantive due process, que é o item 2 ali de cima, o devido processo material ou devido processo substancial, chamado no mundo inteiro como substantive due process. E eu volto a dizer, coloco assim, porque é muito comum a referência, inclusive, não apenas nos livros, mas inclusive nas decisões do STF. E aqui, já de início, veja, eu acho que eu já mostrei para vocês como é que não basta ler nem a Constituição. Porque quando ele está dizendo due process, tem muito mais coisa inserida. Olha quantos conceitos tem inserido. E agora, no substantivo due process, isso vai ficar ainda mais claro. Ainda mais claro. Por quê? O que é esse substantive due process? E eu volto a dizer, é assim no mundo inteiro. Emanuel, me desculpe porque aparece em inglês, já que falamos a língua portuguesa, STF. Porque o direito, meu caro Emanuel, ele é cosmopolita, ele não respeita fronteiras. E esse é um instituto, como eu lhes disse, que tem origem na língua inglesa e que ganhou desenvolvimento e notoriedade na língua inglesa. Então, eles colocam lá, entre aspas, uma referência à língua inglesa, e os senhores ouvirão falar em diversos institutos jurídicos que são de língua alienígena, são de língua estrangeira, tá? Então, por exemplo, os senhores vão ouvir falar de fumus boniuris. Não é em língua portuguesa. Os senhores ouviram falar em periculum, em mora. Não é em língua portuguesa. E é assim porque ganhou notariedade. E todo mundo fala, no mundo inteiro, dessa forma. Não precisa nem fazer o wizard, Patrick. O professor vai explicar para vocês. Então, eu estou explicando que due process é devido processo. Né? Substantivo do process, eu expliquei. É o devido processo substancial. Então, esse tipo de consideração, para mim, não passa ao largo, tá? Nem me toca. Eu não estou dando aula aqui em inglês, naturalmente. Mas eu estou lhes mostrando que o STF faz referência dessa forma e me parece, eu posso ser crítico do STF em várias coisas, mas aqui não tem problema. É assim mesmo que funciona. E é assim no mundo inteiro, tá? Por conta disso. Leonardo, ele pede para repetir o conceito do primeiro item. Não sei qual é o primeiro item que você fala, o procedural do process. Então, vou colocar aqui os dois, para evitar isso. Então, ó, vou botar aqui embaixo, destacado para vocês. Acho que alguém ativou o microfone aí sem querer. Estou colocando aqui Foi o eu, primeiro... professor. É que é o seguinte, que dá a impressão... Um momentinho só, por favor. Deixa eu terminar aqui a explicação e já te dou a palavra, tá bom? Nós combinamos, ou coloca no grupo, ou coloca no chat ali, ou levanta a mão, por favor. Já vou te dar a palavra. Deixa eu responder ao amigo Leonardo. Só um momentinho. Procedural due process, Leonardo, significa devido processo procedimental. Tá? Due process é devido processo, como a gente vinha explicando, e procedural é de procedimental, de procedimento. Ok? E o item 2 que eu coloquei ainda agora para vocês, só um momentinho. O item 2 que eu coloquei ainda agora para vocês, está aqui. Olha, aí. Substantive due process, mesma coisa. Devido processo substancial, mesma coisa que eu digo do due process, né? Due process significa devido processo, substantive significa substancial. Então, substantive due process é o devido processo substancial. Eu já tinha colocado isso aqui atrás para vocês, vejam. Deixa eu pegar aqui no chat. Eu já tinha adiantado que nós temos duas leituras possíveis do devido processo. Estava lá em cima, vou copiar aqui embaixo, olha. Primeira leitura, vê até a hora aí, ó.
E tem um formal / procedimental, aí depois eu botei em inglês, procedural, que é como muitos se referem. E tem 2, segunda, material / substancial, que é essa substantive due process. Tá, Leonardo? Espero que tenha resolvido aí. Agora, quem queira falar, fica à vontade. Tem a palavra. A impressão que dá que eles não querem que o povo saiba o que realmente quer dizer. É igual do caso do João Sem Terra. Não, eu não acho dessa forma, não. Os livros explicam, os professores explicam. Eu não acho que a intenção do STF seja que as pessoas não saibam. Nas decisões, eles explicam também o que significa. Então, essa eu não vou concordar, não. Essa eu não acho que seja isso, não. E nós estamos aqui explicando o que é. Eu coloquei em língua portuguesa e coloquei em língua inglesa. E o STF coloca em língua inglesa porque é assim como tomou conhecimento em todo o mundo. Então, substantive due process, ou devido processo material, ou devido processo substancial, significa, meus amigos, uma adequação do direito à democracia. O artigo 1º da Constituição Federal, prevê lá o Estado Democrático de Direito. E eu sempre lembro do Barroso, que o Barroso diz que o Estado Democrático de Direito é um ente, como se fosse um ser, né? Uma figura de imagem, claro, que tem 2 corações. E bate de um lado o Estado Democrático, o coração do direito, e bate o outro lado o coração da democracia, Estado Democrático de Direito. Tem que funcionar os 2. Então não basta apenas o direito. Não basta apenas o sentido legal, o sentido jurídico, vamos assim dizer. É importante também as concepções democráticas. Isso é bem abstrato, naturalmente, né? A obediência aos anseios da sociedade, uma ideia de legitimação ou legitimidade, além da legalidade, nós devemos nos preocupar também com a legitimidade. Isso para evitar atos autoritários, atos abusivos de qualquer parte do Estado. Como eu lhes disse, se sair uma lei determinando o fuzilamento em praça pública dos professores gordos de processo civil, branco, cabelo curto, eu não vou achar que eu vou ter que morrer imediatamente. Eu não vou para o aeroporto para fugir porque vão me descobrir. Eu vou para o Estado, juiz. Vou pedir uma proteção do judiciário. Naquela leitura que nós fizemos lá atrás, na aula passada, daquela função contramajoritária, para que o judiciário atue ao lado dos direitos fundamentais. Contra a maioria, se for o caso. Porque a maioria pode ser opressora. A história já mostrou que a maioria pode ser opressora. A maioria pode mandar matar uma raça, como nós vimos no Estado nazista. Então, nós devemos... todo conteúdo normativo, ele deve obediência ao aspecto legitimante, que é, portanto, legitimante, eu falo, é democracia, tá? Legalidade e direito, legitimação, democracia. Deve ter um equilíbrio entre essas forças. E aí, meus amigos, é por conta dessa ordem de ideias que decorre da leitura do substantive due process, ou devido processo substancial ou material, que o STF retira, na verdade, todos retiram, isso vem um aprofundamento de estudo do direito norte-americano, é essa leitura substancial do devido processo legal que descamba na proporcionalidade e na razoabilidade. Razoabilidade, proporcionalidade. Olha, é difícil falar toda, né? Mas a imensa maioria das decisões do STF, eu não vou falar imensa maioria, uma grande parte das decisões do STF e todos os tribunais, digo STF porque é o órgão de cúpula, né? Utiliza como um dos fundamentos, e geralmente são vários fundamentos, não apenas um, mas um dos fundamentos, a proporcionalidade ou a desproporcionalidade. Então essa norma é inconstitucional porque ela é desproporcional. Essa ordem, esse decreto do município não é proporcional.
O direito constitucional vai estudar a proporcionalidade. O direito constitucional vai mostrar para os senhores que proporcionalidade e razoabilidade são até coisas distintas. E aí o direito alemão trata como coisas distintas, tem uma origem distinta. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, o que é proporcionalidade, o que é razoabilidade. Isso é objeto de um outro ramo do conhecimento, direito constitucional, e mais, o STF trata como sendo igual. Então eu estou aqui seguindo o STF. Que a doutrina vai dizer que não é bem assim. Mas o STF trata como sinônimos, proporcionalidade e /ou razoabilidade. Por STF é a mesma coisa, vou fingir aqui que é a mesma coisa. E o que o STF diz? Que a cláusula constitucional da proporcionalidade está inserida no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Pega para ler lá o 54. Vê se está escrito proporcionalidade ali. Não, está escrito devido processo legal. Façam mais. Agora eu estou ajeitando ali o dispositivo. Façam mais. Abram uma página do Planalto na internet aí. Constituição 88, vai abrir. Dá uma busca, Ctrl F, e escreve proporcionalidade. A palavra proporcionalidade não está na Constituição. O princípio da proporcionalidade, esse critério de julgamento da proporcionalidade, está incluído no devido processo legal. Olha como é que não basta o que está escrito. Olha o tamanho do drama. Não basta ler a Constituição, não basta ler as leis. Tem que ler doutrina, tem que se inteirar, tem que ler jurisprudência. Direito não é fácil, direito é difícil. Eu nunca disse que seria fácil. Espero que nenhum professor tenha dito para os senhores que direito é mel na chupeta. Não é difícil. Então, quando você lê ali, no dispositivo, no texto normativo, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, dito de uma outra forma, o Estado deve respeitar o devido processo legal para agredir a liberdade, para agredir o bem das pessoas, é assim que é a leitura. Uma proteção em face do Estado, a favor dos cidadãos. Então é um direito do cidadão que o Estado somente agrida sua liberdade, somente agrida seus bens, respeitando, o Estado deve respeitar o devido processo legal. E ele deve respeitar pelos princípios e garantias fundamentais de leitura procedimental, e ele deve respeitar quando a edição de leis deve ser uma medida proporcional. Quando o juiz vai decidir, o juiz deve agir de um modo proporcional. Duas leituras do devido processo legal. Está escrito devido processo legal e nem bem significa devido processo legal. Já explicamos essa origem histórica e a evolução. E tem duas leituras possíveis. Uma leitura procedimental, que significa que todos os outros princípios já estão inseridos no ordenamento jurídico só com a menção ao devido processo. A Constituição brasileira faz até mais. Além de ter dito devido processo legal, ela também fez menção aos outros. O inciso 55, por exemplo, o próximo vai dizer do contraditório, que nós trataremos na próxima aula aqui. E na leitura substancial, nós temos a proporcionalidade. Uma adequação entre os meios e os fins a ser alcançado. Os fins justificam os meios. Uma necessidade de observância do aspecto democrático, do aspecto legitimante. Proporcionalidade você encontra em diversos julgados, na maioria dos julgados, do TJRJ, do STJ, do STF. E da onde que tiram essa proporcionalidade se não está escrito? Tá no inciso 54. Devido processo legal traz toda essa visão. Olha como é que é muito mais do que está escrito. Para encerrar aqui o devido processo legal, eu estou de olho na hora ali. Para encerrar o devido processo legal, uma curiosidade. Uma pequena curiosidade. No direito norte-americano, que é um paradigma nosso aqui, de common law e da quinta emenda, do devido processo legal, o devido processo legal lá na quinta emenda protege os bens, a liberdade e a vida. Já vi isso cair em prova. O Estado norte-americano deve respeitar
o devido processo legal para agredir a liberdade, para agredir os bens e para agredir a vida das pessoas. Vejam que no inciso 54 não tem vida. Então, o Estado brasileiro deve respeitar o devido processo legal quando ele quiser privar a pessoa, quando ele quiser retirar da pessoa liberdade e bens. Por que não tem vida? Porque nós não admitimos a pena de morte. Por isso. Não é que o Estado brasileiro pode agredir a vida das pessoas, retirar a vida das pessoas ao seu bel prazer, sem respeitar. Ele não pode tirar. Somente em caso muito excepcional, de guerra declarada para a proteção da soberania nacional, muito excepcional. Nós nem vivenciamos ainda, esperamos não vivenciar. Eu não digo mais que isso aqui não vai acontecer, porque várias coisas que eu dizia têm acontecido. A sociedade tem mostrado que os tempos atuais estão meio conturbados. Então eu não digo isso. Espero, parece que eu estou atraindo. Eu não digo que não vai acontecer nunca, porque eu tenho medo de acontecer. Mas somente nesse caso muito excepcional de guerra declarada, necessidade de proteção da soberania nacional, nós podemos ter a pena de morte. Então, como ela é muito excepcional, o devido processo legal brasileiro nem cogitou essa proteção da vida. Só isso, tá? Não vão sair por aí achando que o Estado brasileiro pode agredir a vida, privar a vida das pessoas, porque você leu a quinta emenda, você leu o artigo 5º, 154, quinta emenda da Constituição norte-americana. Inciso 54 do artigo 5º da Constituição brasileira, e viu que lá tem vida e aqui não tem vida. Logo, o Estado brasileiro não protege a vida. Não é isso, não caia nessa asneira, tá? Não é por aí. Como de costume, como em regra, o Estado brasileiro pode agredir a liberdade, ele tem que respeitar o devido processo legal. Como o Estado brasileiro, como regra, pode agredir o patrimônio, se for necessário, retirar bens das pessoas, o processo civil faz isso na execução. Os senhores viram isso no processo civil 4. Ele tem que respeitar o devido processo legal. Como o Estado brasileiro, em regra, não pode retirar a vida das pessoas, nem está na cláusula de proteção do devido processo legal. Essa é a lógica. Ok? Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho para ver o que eu vou falar, porque eu não posso liberar vocês agora, nós temos muita coisa para ver. Deixa eu pensar aqui o que eu posso falar nesses 20 minutos que nós temos. Pegar um princípio mais curto, sei lá, que eu fale em 15 minutos, 20 minutos. Não sei se eu falo da isonomia, ou se eu falo da publicidade. Acho que publicidade é o melhor. Falo rapidinho, a gente se livra dele. Diga, Roberta, fica à vontade. Professor, então o senhor falou sobre segurança jurídica, devido processo legal, e isso que o senhor falou sobre proporcionalidade, o senhor explicou que está dentro de devido processo legal. O senhor falou sobre 2 princípios, é isso? A segurança jurídica, eu fiz uma menção, eu falei de passagem, assim, vamos dizer, tá? Mas é aquilo mesmo que eu falei para vocês, segurança jurídica. E realmente devido processo legal, foi o que nós falamos hoje. Falamos desse artigo 1º do CPC de 2015 também, né? Artigo 1º do CPC de 2015, em comparação com o artigo 1º do CPC de 73, tá? Foi o que nós vimos hoje. Não, tá bom, professor, porque eu estava separando aqui por tópico, aí eu estava vendo a quantidade de princípios. Bom, obrigada. Nada, tá, é isso aí, foi isso que nós vimos. O Anderson diz ali, novidades sobre a avaliação. Olha, Anderson, infelizmente, eu lhes digo que não, tá? Assim, não tenho informação oficial. O que eu tenho é rádio corredor, fofoca, ouvi dizer. Então, eu não estou passando informação para vocês, vamos assim dizer, como preposto da instituição, não, como pessoa física, né? Porque não é uma informação oficial. O que eu ouvi dizer é que a P1 será atrasada em 15 dias.
Então, se está lá prevendo dia, sei lá, não sei bem qual era a... Deixa eu ver ali no calendário. Não sei bem qual seria a data da prova de vocês, não lembro. Digo, eu posso pegar aqui, ó, que tinha. Nas aulas, aqui, ó, P1, 24 de setembro. A P1 de vocês estava previsto dia 24, está prevista para o dia 24 de setembro. Então, ela iria para o dia 8 de outubro. Mas isso, volto a dizer, é rádio corredor, é orelhada. Estou falando de curioso. Sua pergunta foi, novidades sobre a avaliação? Minha primeira resposta foi não. Oficialmente não tem. Não recebi nenhum comunicado. Aquela reunião que eu comentei com vocês que eles chamariam para... Não teve ainda. Também estou muito preocupado com isso. Mas eu ouvi dizer que justamente como não teve essa definição, eles vão adiantar em 15 dias. Então, todas as provas de vocês vão jogar 15 dias para frente. Isto não é oficial. Eu não tenho certeza. Eu ouvi dizer. Quem ouve dizer também ouve dizer, né? Então, eu não sei. Você entendeu, Anderson, o que eu quis dizer? Você entendeu o meu recado? Sim, é isso, tá? Então, provavelmente, os senhores serão comunicados de que vai ter uma alteração no calendário, jogando para 15 dias para frente. Mas é provavelmente, eu não sei. Vamos lá, meus amigos. Vamos no tempo que nós temos. Temos 18 minutos ainda. Dá para a gente tratar de uma outra garantia fundamental? Porque seguindo a lógica, eu falaria do contraditório, mas é muito extenso. Vou pular a minha ordem aqui de garantias fundamentais e vou tratar com os senhores da publicidade. Publicidade não tem muita coisa para falar. Não tem muita coisa para falar. Vou mencionar alguns dispositivos, vou pegar aqui com os senhores, me deem um tempinho, vou pegar o inciso 60. Inciso 60, eu tomando porrada aqui dos números romanos. 60. LX. Então, vou trazer aqui artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Só fazendo a maquiagem aqui. Ó, tá aí na tela para vocês. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, já começa com a lógica. Eu vou colocar vários dispositivos, depois eu faço uma análise geral. Mas vou comentar cada um deles, minimamente. Ali já dá para ver que a publicidade não é uma regra absoluta, não é? Como é que a gente interpreta esse dispositivo? Em regra, os atos processuais devem ser públicos. Mas eles podem ser restringidos, excepcionalmente, somente quando houver necessidade de proteção da intimidade ou do interesse social. Tá? Então, são princípios, né? Ponderação de valores, interesses em jogo, publicidade dos atos processuais, algo relevantíssimo. De outro lado, intimidade das pessoas, também é algo relevantíssimo. Por isso que os processos de traição, de divórcio, essas coisas que os paparazzi, que a mídia, sei lá, a mídia mais no sentido de fofoca adoraria descobrir, não consegue pegar no processo, porque a intimidade das pessoas é um critério balizador. Tá? Um outro dispositivo da Constituição importante para fins de publicidade é o artigo 93, inciso 9º. Esse dispositivo vai voltar, esse 93, inciso 9º, que eu estou copiando para vocês aí, ele vai voltar quando formos tratar da fundamentação. Mas ele também traz um conteúdo de publicidade. Vamos lá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. E aí, tudo que ele continua adiante é sobre a fundamentação. Tá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos,
às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Veja como é que a parte final do dispositivo deixa claro que é uma ponderação entre interesses. Os valores, muitas das vezes, os valores são contrapostos, né? Então, você tem de um lado, você bota assim, não vou falar nem em relação ao processo, tá? É uma questão muito discutida em direito constitucional. Será que o repórter, será que há o direito de informação pública em um certo sujeito entrar no motel, com uma certa senhora, o casal está entrando no motel? Será que há o direito público à informação desse tipo de ato privado das pessoas? Se aquilo for, sei lá, uma traição, se aquilo é da vida do casal ou não, aquilo é algo que deve ser publicado? A princípio, você responderia que não. Mas e se aquele sujeito for um senador da República? E se aquela senhora for a CEO ou a diretora executiva de uma grande empresa que está em negociação numa licitação qualquer? E se ela for de uma construtora, sei lá, e o cara for... Então, veja aí, já cresce, a intimidade já cede um pouco ao interesse social. Então, isso para demonstrar para vocês como é que, muitas das vezes, direitos fundamentais, eles entram em rota de colisão. Direito à informação, direito à intimidade. Você pode dar maior peso a um, maior peso ao outro, de acordo com um caso concreto. Algo parecido com isso ocorre no processo. Em geral, os atos do processo, as audiências, as folhas do processo. Você pode chegar no cartório, ainda tem bastante coisa física lá, né? Você pode chegar no cartório e falar, quero ver aquele processo lá. Por quê? Como assim por quê? Porque ele é público, pô. Porque ajuda a pagar o teu salário. Pega lá pra mim, por favor. Um direito meu ver. É público, qualquer um pode ver. E se for levar a ferro e fogo, é assim mesmo, é um direito de qualquer um ver, é público. Agora, se aquele lá tiver com uma etiqueta que é sigiloso, porque ele pode tratar de questões de interesse de segurança nacional, por exemplo. Nem todo mundo tem acesso a questões de segurança nacional. Você restringe a publicidade. Se ele tratar de questões associadas a questões de intimidade da pessoa, traição, vida, sei lá, paternidade, e tudo quanto é tipo de coisa pode afetar a intimidade da pessoa, aí nós temos uma restrição à publicidade. Em geral, fala-se em segredo. A exceção à publicidade seria segredo de justiça, uma expressão que vai aparecer. Ou falar que é um processo sigiloso. A doutrina vem repudiando essas expressões. Porque não tem segredo, né? Não é algo que corre nos escaninhos do poder, nos bastidores. Não, ele segue a norma processual. O que nós temos, e não tem um sigilo absoluto. Vejam, a própria parte tem acesso, o advogado da parte tem acesso. Então, essas expressões, em que pese elas serem muito correntes e muito fluentes no tráfico jurídico, a doutrina vem repudiando, porque, na verdade, o que nós temos é uma restrição de publicidade. É uma publicidade restrita. Falar em segredo é, de certo modo, exagero. É equivocado. Falar em um sigilo também é equivocado. Tá? Então, essas considerações. Mas os senhores vão ouvir muito falar sobre... Como escutam falar devido ao processo legal. Né? Nós temos que saber trabalhar a prática com a teoria. Né? Vocês vão continuar ouvindo falar em segredo de justiça, vão continuar ouvindo falar em processo sigiloso, mas saibam que não tem literalmente um segredo, não tem literalmente um sigilo absoluto. O que nós temos é a restrição, uma diminuição na publicidade. Fiz menção, então, a esses dispositivos da Constituição. Vamos ao CPC, porque o artigo 11 do CPC nos traz também informação interessante. Lembra que eu falei que aquele capítulo introdutório do CPC vai do artigo 1º ao artigo 12? Estamos aí falando do artigo 11. Eu nem costumo colocar, mas só para não gerar confusão em vocês, diminuir a chance de... Eu vou colocar CPC ali. Artigo 11 do CPC. Mas nós já combinamos. Sempre que eu colocar só o dispositivo, é porque é do CPC. Artigo 11 do CPC.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Veja como é que o artigo 11, em larga medida, reproduz o 93, inciso 9 da Constituição Federal. Eles são muito parecidos. Muito parecidos. E o parágrafo único vai dizer: nos casos de segredo de justiça, olha aí, a própria lei fala em segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Veja que não há propriamente um segredo, não é que ninguém possa ter acesso. O juiz não decide sozinho, não é um ato, não é o exercício da jurisdição em absoluto sigilo do juiz com ele mesmo, um absoluto segredo que só o juiz sabe. Não é isso. É uma restrição na publicidade, na verdade. As partes envolvidas têm acesso, evidentemente. Os seus advogados, seus representantes técnicos, têm acesso, naturalmente. Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, quando for o caso, têm acesso também. Por isso que a doutrina não gosta de falar em sigilo / em segredo. Ok? E nós temos também, no CPC, o artigo 189, que vai tratar da publicidade. Veja que até agora nós temos uma ordem de ideias mais abstratas. O Emanuel fala, peraí, só o advogado e as partes podem ter acesso ao processo, é isso? Não é a regra, tá? A regra é a publicidade, que todos tenham acesso. Mas quando nós temos um segredo de justiça, como diz o parágrafo único do artigo 111, quando nós temos uma restrição para proteger a intimidade, interesse social, aí sim, como diz ali, somente as partes, seus advogados, defensores públicos, MP, têm acesso. É isso, tá? Exatamente isso, Emanuel. E aí vamos continuar, na verdade vamos concluir com Safo. Artigo 189. Olha lá. Do CPC. Agora eu não coloquei. Artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos. Está repetindo a regra. Os atos processuais são públicos. Todavia, então é exceção. Entretanto, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Aí ele está complementando o parágrafo único do artigo 11, portanto. Então vai lá no vadimécum dos senhores. Artigo 11, parágrafo único, fala que pode ter segredo de justiça. O artigo 189 diz quando que tem segredo de justiça. Então, o segredo de justiça se dá nos processos em que haja um interesse público ou social prevalente. Questão de soberania nacional, por exemplo. Inciso 2º, processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3º, processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Está meio que inserido ali no inciso 2º, uma complementação. E inciso 4º, processos que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Bom, a arbitragem nós falaremos adiante aqui. Mas um dos ganhos da arbitragem, que eu fiz mera menção, eu fiz rápida menção aqui, é como se fosse uma jurisdição privada, né? Uma jurisdição exercida por um agente privado, a arbitragem que é regida pela Lei 9.307 de 96, Lei 9307/96, já fiz menção, e nós voltaremos a ver melhor adiante. A arbitragem tem, dentre uma das suas características, dentre um dos seus aspectos excepcionais, que diferenciam, portanto, da jurisdição comum, na arbitragem é permitido que as partes estabeleçam confidencialidade, que as partes estabeleçam uma regra de sigilo entre elas e o árbitro. Ninguém mais pode saber. Ok? Então, lá na arbitragem é permitido. E se na arbitragem tiver confidencialidade e você precisar tratar de algo no processo convencional, na jurisdição comum, que envolva a arbitragem, se a arbitragem é convencional, se a arbitragem é confidencial, eventual processo que discuta a arbitragem também será confidencial. Então, essas são as hipóteses
excepcionais. Olha lá. Parágrafo 1º. É assegurado o direito de consultar os autos às partes e aos procuradores, mesmo que tenha segredo de justiça. Tá? Bom, e o parágrafo 2º diz que eventual terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer certidão do dispositivo do que foi julgado. Aí o que é interesse jurídico, os senhores verão adiante. O terceiro tem que demonstrar esse interesse jurídico para não ficar sem nenhuma menção. Interesse jurídico é quando o terceiro demonstra que ele vai ser, que aquela decisão vai respingar nele, que aquela decisão vai afetar a sua esfera jurídica. Aí ele pode consultar também, tá? Mas ele tem que demonstrar, isso é excepcional. Por fim, faço menção também com os senhores, nós temos ali 4 minutos ainda, do artigo 368. O 368 trata da audiência de instrução e julgamento. E aí diz lá, ó, a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Quais são as exceções legais? Parágrafo único do artigo 11 fala segredo de justiça. Artigo 189 prevê quais são as hipóteses de segredo de justiça. E por aí vai. Por fim, posso fazer menção com os senhores também, mas isso aqui é muito lá para frente. Os senhores verão em processo civil 3, mas é importante já ter uma mínima ideia. Artigo 927, parágrafo 5º, prevê que os tribunais devem dar publicidade aos seus precedentes. Precedente tem um conteúdo vinculatório, é uma decisão que deve ser observada obrigatoriamente, gosta ou não gosta. Então, assim como a lei, aspas, parecida com a lei, nós falaremos isso aqui quando estuda as fontes do processo. Quando formos analisar as fontes do processo, nós veremos esse novo cenário aí dos precedentes, mesmo que indiretamente. Então, se há um precedente, o tribunal deve dar a mais ampla publicidade. Eu tratei disso, inclusive, na minha tese de doutorado, já que lá eu falei sobre o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Então, como tem esse âmbito de vinculação, como tem esse caráter coercitivo, normativo, que todos devem seguir obrigatoriamente, não é um processo que envolve só João e Maria, e aí pode só João e Maria tomar conhecimento dele, não. Como é um precedente que vai aplicar para toda a sociedade tem que ter conhecimento. Ok? Tem que ser facilitado, portanto, o conhecimento, e isso se dá por meio da publicidade. Então, beleza? Matamos aí também o estudo da publicidade, vimos que ela é a regra e que nós temos a exceção desse chamado segredo de justiça, as hipóteses, está feita aí a menção. Tá certo? Bom, meus amigos, então estou liberando os senhores exatamente às 10 horas aqui no meu relógio. Batemos o horário direitinho. Uma aula muito produtiva, espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Uma boa quinta, uma boa sexta, bom final de semana. E a gente se encontra na quinta-feira que vem para tratar de mais e bastante conteúdo aqui de teoria geral do processo e de processo civil. Ok? Os senhores estão aí? Valeu, Josimar. Bom dia, professor. Um bom final de semana. Ok? Digo mesmo para vocês todos. Vão com Deus, fiquem com Deus. Vou interromper aqui a gravação. Até a próxima.